Nesse vídeo nós vamos falar sobre a legalidade do trading esportivo, então vamos lá! Bom, antes da gente começar, para quem não me conhece, meu nome é Juliano Fontes, sou autor do site investimentofutebol.com e do curso Trader Esportivo. E muita gente me pergunta, Juliano, eu posso fazer aposta esportiva online? As apostas esportivas são legais? As apostas são legais, mas fisicamente elas são monopólio do governo, geralmente gerenciado pela Caixa. Então você tem, por exemplo, a Mega Sena e várias outras apostas, modalidades de apostas da Caixa, e você pode ir nas lotéricas e fazer apostas da forma que você quiser, colocando quanto dinheiro você quiser. Agora, para apostas esportivas online não existe legislação. Em 1900 e bolinha foi criada a Lei de Contravenções Penais. É a lei que proíbe as apostas esportivas, bingos, cassinos, as instalações físicas dessas modalidades aqui no Brasil, colocando só o governo como monopólio, só o governo podendo gerenciar essas apostas. E muita gente acha que o governo ele proíbe as apostas esportivas para proteger o cidadão, para não deixar a pessoa viciar e tudo mais, mas isso não é verdade, tanto é que a Caixa faz propaganda da Mega Sena na Rede Globo. Então não faria sentido essa afirmação. Nos anos 90 foram criadas apostas esportivas online, como por exemplo na Bet365, Sporting Bet, Betson e várias outras casas de apostas. E a nossa lei, aquela lei criada em 1900 e bolinha, ela não se encaixa nas apostas esportivas online, porque na lei não cita explicitamente esportivas online ou pela internet, até porque naquela época ainda não existia internet. E no direito penal, você não pode fazer analogias. Por exemplo, se é proibida apostas em cassinos físicos, então entende-se que online também é proibido. Não, no direito penal você não pode fazer essas analogias, essas comparações para aplicar uma pena. No direito penal você precisa ter explicitamente isso escrito na lei. E não existe uma lei que fala explicitamente de fazer apostas pela internet. Então a nossa legislação hoje não fala nada sobre isso. E no direito privado tudo que não é proibido é permitido. E no Brasil, depois dessa lei de contravenções penais, não foi feita mais nenhuma atualização e nenhuma lei para substituir essa lei antiga, antiquada, que não se encaixa mais nos dias de hoje. Só para você ter uma ideia, dos 193 países da ONU hoje, aproximadamente 75% dos países têm as apostas regulamentadas. Aproximadamente 25% dos países não têm as apostas regulamentadas, sendo que a maioria desses países são países muçulmanos e o Brasil faz parte dessa minoria de 25%. Se você pegar, por exemplo, o G20, que são as maiores economias do mundo, sendo que um desses do G20 é a União Europeia inteira, de todo o G20, tirando os países muçulmanos, o Brasil é o único que não tem apostas regulamentadas ainda, então a gente está com uma legislação muito antiga, muito ultrapassada. Em 2015 foi criada uma medida provisória alterando essa lei de contravenções penais, colocando o online como proibido também. Só que tem um problema. Segundo a nossa Constituição, é proibido você criar uma medida provisória para alterar uma lei penal. Infelizmente, aí os nossos deputados, os nossos senadores, eles não conhecem a nossa Constituição, então eles saem criando medidas provisórias de tudo quanto é maneira, e essa medida provisória, ela é ilegal, ela não pode existir, ela não virou lei ainda, e dificilmente vai virar alguma coisa. É provável que isso fique aí engavetado e não vire lei nenhuma. Mas já para esclarecer, essa medida provisória ela é inconstitucional e ela não tem validade nenhuma. Tanto é que desde quando ela foi criada, as casas de apostas continuam funcionando no Brasil, as pessoas continuam fazendo apostas, continuam apostando e o governo simplesmente não pode fazer nada porque não existe nenhuma lei que proíba as apostas esportivas. Então as pessoas continuam trabalhando normalmente, não tem problema nenhum. Bom, essa é a parte que a gente fala um pouquinho da história aí, da situação do ano passado e de dezenas de anos atrás, né? Mas agora vamos falar do presente. Existe um projeto de lei do Senado, PLS 186 de 2014, criado pelo senador Ciro Nogueira, que regulamenta apostas, caça-níqueis, bingo, cassino, jogo de azar, apostas online e torna tudo isso legal no Brasil. Esse projeto de lei é o projeto que tem uma grande chance de ser aprovado, é o projeto de lei que tem maior chance de virar uma lei mesmo. Existem vários projetos de lei para regulamentar, para proibir, mas esse hoje é o mais forte no mercado. A gente sabe que o Brasil está em crise, que existe um déficit orçamentário, que o Brasil deve fechar com um rombo grande de bilhões de reais e o governo precisa arrecadar dinheiro, precisa arrecadar impostos. O ideal seria diminuir os gastos, né? Mas a gente sabe como que funciona. Deve-se aprovar essa lei o mais breve possível para o Brasil para o governo começar a arrecadar mais impostos. Além desse PLS, existe um projeto de lei também do deputado Guilherme Mussi, estava sendo bem cotado também,
que regulamenta as apostas, os cassinos, só que ele proíbe o online e mantém legalizado somente os cassinos físicos e limita a quantidade de cassinos por região, por quantidade de 1.000 habitantes. É um projeto de lei muito rigoroso, muito restrito, e nenhum deputado praticamente não viu esse projeto de lei com bons olhos, tanto é que o deputado Nelson Marqueselli pediu várias alterações nesse projeto de lei, incluindo online e limitando o número de cassinos, de bingos, para aumentar a concorrência, para tornar as apostas mais justas para os apostadores e, consequentemente, os apostadores investirem mais, apostarem mais e gerar mais impostos ainda, que é o ideal. E o deputado Guilherme Mussi já se mostrou favorável a fazer essas alterações. Então, esse PLS do Ciro Nogueira é o que tem mais chance de ser aprovado. Agora, esse do Guilherme Mussi talvez se junte ao do Ciro Nogueira e talvez eles trabalhem juntos e façam só um projeto de lei englobando os dois, e isso vai ser ótimo para todo mundo, inclusive para nós. Existem alguns deputados e senadores que são contra as apostas esportivas online, geralmente a bancada evangélica. O senador Magno Malta, que é um senador que eu admiro, que faz muita coisa boa, que já desceu o pau na Dilma e tudo mais, só que de vez em quando ele faz umas cagadas também, igual, por exemplo, ele é contra regulamentar as apostas esportivas online. Ele acha que as apostas esportivas são coisas do Majin Buu, que as apostas são um mal na terra e ele tem que proteger as pessoas. E geralmente deputado e senador, eles têm a mania de achar que eles sabem o que é melhor para a população. O interessante é que os deputados e os senadores, eles estão cientes e eles querem aprovar esse projeto de lei, e eles só vão dar andamento, só vai para plenário, só vai para o Congresso se eles tiverem certeza da aprovação. Enquanto eles tiverem dúvida, eles ainda vão estar negociando, vão estar conversando ali nos bastidores antes de dar andamento nesse projeto. Existe um projeto também no secretário da Fazenda que quer criar uma estatal que vai ser tipo um Sporting Bet, e aí vai criar uma agência regulamentadora para essa estatal e depois vai privatizar a estatal. Ele vai criar uma estatal para depois privatizar a estatal. Enfim, ele está completamente perdido. Isso foi sugerido também, mas provavelmente vai ser engavetado e não vai passar. Então é uma coisa totalmente absurda, sem sentido, e provavelmente isso vai ser engavetado. Bom, e como é que está a nossa situação hoje? As apostas esportivas e o trading esportivo não são ilegais, então a gente pode continuar trabalhando normalmente. Esses projetos de lei, se eles forem aprovados, e muito provavelmente vai ser aprovado, liberando, legalizando, regulamentando as apostas esportivas e o trading esportivo online, então vai ser muito bom para a gente. Então, na nossa situação hoje, se ficar do jeito que tá bom. Se for aprovado, vai ser melhor ainda, que vai ser regulamentado. Esse mercado deve crescer muito no Brasil. Então muita gente me pergunta: Juliano, as apostas esportivas online são proibidas? A resposta é não. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Então você pode trabalhar, pode investir, pode fazer suas operações tranquilamente. Se tiver alguma alteração brusca, eu vou avisar no canal do YouTube, vou avisar no Facebook, você pode ficar tranquilo, você vai ficar sabendo muito rapidamente de qualquer alteração brusca que tiver. É lógico que esse projeto de lei está em pauta, então algumas novidades, algumas alteraçõezinhas vão ser criadas aí no dia a dia, a gente deve ver alguma coisa, mas se tiver alguma mudança significativa, eu vou avisar. As mudanças pequenas eu não vou avisar, até porque periodicamente tem essas alterações, se a gente ficar olhando cada vírgulazinha, a gente não trabalha mais. Somente seria proibido hoje no Brasil se tivesse uma casa de apostas física, um cassino físico instalado fisicamente aqui no Brasil, que não é o caso, então pode ficar despreocupado. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique no botão curtir, que vai estar mais ou menos aqui, e assine o canal também, que vai ser mais ou menos por aqui, para você saber as notícias em primeira mão. E eu quero saber também o que você achou desse vídeo, se você gostou desse formato. Eu vou gravar vídeos periódicos ensinando sobre trading, fazendo trading, falando sobre a legislação, curiosidades, falando sobre apostas esportivas, e eu quero saber também quais são os assuntos que te interessam. Então escreva aí nos comentários o que você quer aprender. Eu vou criar conteúdo sob demanda, sobre o que as pessoas pedirem para eu gravar os vídeos. Então eu vou estar sempre atualizando o canal aqui, sempre com novidades. Aproveita para se inscrever no canal para você ficar sabendo em primeira mão cada vídeo que eu subir novo. E eu vou usar as curtidas aqui como termômetro para saber se você está gostando do conteúdo, se você está gostando do vídeo, do formato. Então clica no botão curtir aqui e a gente se fala. Um abraço e até o próximo vídeo.